Bom, eu vou contar para vocês o meu testemunho de retorno para o caminho do Criador através do LSD. Foi esse o método que ele achou para me trazer novamente, eu acredito, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Elaine, né? Todo mundo me conhece mais como Lani, Lani Luz. Eu vim de uma família evangélica, né? Uma família, no lar evangélico. Eu fui apresentada na igreja. Com 5 aninhos eu ganhei o dom de visão. Sim, com 5 aninhos eu ganhei o dom de visão. E então eu enxergava as coisas, era uma coisa muito doida. Eu amo, porque me perseguiu a vida inteira e até hoje eu tenho esse dom, graças ao bom Deus. Eu amo muito, eu sou muito grata por esse dom, eu acho muito lindo. Às vezes me assusta, mas eu mesmo assim eu acho muito lindo. Porque é um dom, é um talento, né? É um dom vindo direto do Criador, né? Uma dádiva. Então, o que aconteceu? 5 aninhos, dom de visão, lá pelos 7, 8 a gente parou de ir na igreja, eu e minha irmã mais nova. Nós somos em 4 irmãs, uma falecida, né? Somos 5 irmãs, uma falecida. E aí, as duas mais velhas foram sempre forçadas pelo meu pai a ir à igreja. Então, as duas mais novas, ele falou, não vou fazer isso. Então, elas vão ficar por conta, né? Tipo assim, ó, o pai vai mostrar o caminho. Meu pai sempre foi muito generoso. Então, ele falou, ó, o caminho estreito é assim, o caminho largo é assim. Escolham. Adivinha pra onde que a gente foi? Sim, caminho largo. Óbvio. E aí, o que acontece? Com 16 anos, a minha espiritualidade começou de novo a me chamar, né? E aí eu conheci meu ex-marido, no caso, mas eu gostava, eu era fascinada por essas coisas, eu ficava querendo saber, ver coisa mexendo, sabe? Até por causa desse dom de visão que eu tinha, né? E tudo, o mundo espiritual pra mim sempre foi muito aberto, então eu sempre quis ver muito isso. E com 16 anos eu comecei a ficar meio perturbada, posso falar assim. E aí eu voltei pros caminhos, já tava conhecendo esse meu ex-namorado, quer dizer, ex-marido que era namorado na época. Aí voltei pra igreja, retornei, conheci uma amiga minha, através de uma amiga minha, Thaís. Ah, vamos na igreja, não sei o que, aquela coisa. Voltei pra igreja e fiquei firme ali um tempinho e tal. E nesse meio tempo meio namorando, meio não sei o que. Até que com 19 anos eu me obriguei a casar, porque sabe como é que é aquele negócio, né? O que acontece? É... Se você continuar no pecado, é iniquidade. O pecado afasta o homem de Deus. E assim, meio que me obriguei a casar pra não ficar no pecado. E aí, mas assim, eu falei muito rápido, como se fosse assim, com 16 anos, dos 16 até os 19, fiquei fornicando. Não foi isso. Quer dizer, eu estava, mas eu estava longe da igreja. Quando eu me posicionei, que foi lá pelos 17 anos, acho, 17, 18 anos, eu me posicionei e aí eu falei pra ele, ó, não mais. E aí a gente parou de ter relação e tudo mais. Eu falei, ó, se tu quiser assim. A gente ficou noivo, acho que 2 anos quase, e aí a gente noivou e casamos ali com 19 anos. Deixar bem explicado aqui, né? Que eu tinha entendimento da situação. Só que ainda que estava com esse entendimento, foi sem, eu acredito que não foi debaixo da bênção do Criador, porque assim, o que eu passei de perrengue nesse casamento, só Deus para saber, né? Ok, e muita experiência com ele, e ele estando comigo o tempo inteiro, mostrando, provando que estava comigo. Eu não faço ideia ainda, eu acredito que ainda esse vai ser um outro testemunho, né? Mas depois eu falo sobre esse testemunho desse relacionamento que eu tive de 10 anos. Ok. Quando eu saí desse relacionamento, porque assim, quando eu estava firme na igreja, obviamente, eu tinha um ministério gigante junto com esse meu ex-marido de hip hop, e a gente cantava rap, e a gente trazia muitas pessoas, né, a aceitar o Messias como Salvador, e era muito incrível, era muito bacana. Só que eu vivia uma vida de fachada, de mentirinha, entendeu? E aí, óbvio, que teve o checkmate, que daí eu tive que meio que escolher, sabe assim? Porque eu tive que fazer cirurgia de rim, minha mãe faleceu, eu fiquei desempregada, aí me separei, foi um avalanche na minha vida. E aí eu botei a culpa basicamente em Deus. Imagina, depois disso tudo, eu fiquei, eu não quero mais saber de mais nada, sério, me deixa em paz, eu não quero mais saber. E eu entreguei mesmo pra Deus, eu falei, ó, eu não quero mais saber de ministério, não quero mais saber do meu marido, não quero mais saber de mais nada, não me incomoda e me deixa viver minha vida. E assim eu fui pro mundo. Aí eu, deslumbrada, né? Super deslumbrada. Nossa, fui, né? Aí ia pra pagode, ia pra rap, ia pra coisa, pra funk, ia pra tudo. Deslumbrada com o mundo, assim, né? Que Satanás faz bem isso com a gente, ele faz o negócio reluzir como ouro. E aí eu, deslumbrada com isso, conheci o Psytrance. E não lembro que data, não me pergunte que eu sou bem ruim de datas. Não, aí conheci o Psytrance, comecei a usar droga e tal, ia pra esse festival, rave, lama, grama, não sei o quê. Pra quem conhece, é bem assim mesmo. E aí me apaixonei por essa atmosfera, essa coisa de todo mundo abraçando, todo mundo, que não é meu, é seu, pega água, pega tudo. Você ia pra rave sem nada e você saía de lá absolutamente drogado e tudo mais, porque não adiantava. Tudo que era meu não era meu, era seu também. Então, tipo, era um universo que abraçava. Aí, beleza.
Em 2016, eu recebi o primeiro chamado, sabe assim? Só que assim, eu quero falar pra você que desde o primeiro momento que eu fui numa rave de verdade, uma rave que eu acho que foi a Tribal Tech, a primeira rave que eu fui, ali o Criador já tava falando comigo. Por quê? Eu cheguei no festival, tá? Eu coloquei meu pé dentro do festival. Eu não gosto de macaco. Eu nunca gostei de macaco. Ah, mas é macaco. Não gosto. Independente se as pessoas têm a conotação de chamar macaco por causa de pessoa negra, eu não gosto do bicho macaco. Pra mim, o macaco, ele só faz macaquice e eu não gosto dele. E já vou explicar por quê. Eu cheguei no festival, passamos. Primeira coisa que aconteceu, enfiei meu pé na lama. Aí eu já entendi. Porque tudo, quem é desviado dos caminhos, tudo pra ele tem conotação espiritual. E aí eu botei o pé na lama e falei, então, botei o pé na lama, né? Eu já fiquei assim. Aí todo mundo, Anny, que deu? Daí eu falei, não sei, um buraco. Tipo assim, era tudo grama normal, tinha um buraco, uma coisinha de lama e foi ali que eu enfiei meu pé. Já assim, opa, seja bem-vinda, né? E aí quando eu olho no festival, tava todo mundo dançando com as mãos amarradas pra trás, assim, sabe? Dançando assim. Aquilo ali já me deixou, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu pensei, o quê? Aí eu falei, meu pai. Aí eu falei, abstrai. Abstrai, abstrai, né? Eu comecei a falar, não, agora que tu já tá aqui em Curitiba, eu moro em Florianópolis, eu falei, relaxa. E aí, chegamos até a frente do palco, adivinha? Macacos. Um monte de macaco no telão. Eu falei, mano, não acredito. Daí ele disse assim, o quê? Ele, tu não gosta de macaco? Daí eu falei, não. Daí ele, não, relaxa, daqui a pouco vai sair. E nada, ficou tipo, sei lá, enquanto o DJ tava no palco, esse DJ, não lembro o nome do DJ, aqueles macacos no palco. Por que eu não gosto de macaco? Eu que tenho dor de visão e tudo mais. Sabe, gárgulas? Os gárgulas. Aqueles gárgulas que ficam na beira de castelos pra cuidar de espíritos, não sei o que lá. Então, isso são demônios. São espíritos opressivos que ficam em volta da gente fazendo opressão. E eles lembram macacos, entende? Não tô dizendo que é o macaco, mas lembra? Porque o que o macaco faz? Macaquice, ele enfia o dedo num coisa, ele faz macaquice, ele incomoda, ele faz peraltice. E é isso que os capeta fazem, entendeu? Contigo. Vai lá, pega aqui, pega ali. E fico te infernizando. E aí, esses gárgulas, esses macacos, às vezes eu consigo enxergá-los. Tem asas de morcego, tem pelo, corpo de macaco e cara de morcego, assim, é sinistrão. Por isso que eu não gosto de macaco. Cheguei nessa primeira rave, era isso. Eu falei, é isso que tu quer? Então tá, né? E como quando você desvia, você fica com o coração duro e você não quer saber, você não ouve, eu poderia ter, dali daquele dia, falar, não quero isso pra mim, porque isso aqui vai me levar, já sei pra onde vai me levar, meu pé na lama, já chega assim, né? As pessoas todas amarradas, dançando amarrada, eu falei, beleza. Passou esse dia, continuei indo para os festivais, igual, tudo a mesma coisa. Só que quando eu ia nos festivais, eu orava em línguas na mente. Eu louvava, agradecia a Deus. Às vezes, porque assim, normalmente festival, rave bacana mesmo, são lugares lindos, são lugares paradisíacos, são, sei lá, pé na areia, sabe assim, árvores, campos, é umas coisas boas, entendeu? Não é chinelagem, né? Aí eu começava a agradecer. Sabe assim, eu sei que é meio doido, eu sei que é meio, pra quem crê nas escrituras, tá dizendo, que blasfêmia é uma blasfêmia. E sim, eu também acredito que não era legal, mas acredito que o Criador estava o tempo inteiro comigo, me olhando meio que de longe. E aí, às vezes, tomara que ninguém esteja vendo, mas eu tô, sabe assim, agradecendo mesmo. E orando em línguas. Daí eu falei, o que eu vou fazer com tudo isso? Com esse dom de visão, com a oração em línguas, porque eu orava em línguas, a língua dos anjos. Oro em línguas. O Espírito Santo, eu falei, o que eu faço com isso tudo? Sabe assim? Aí uma vez eu conversei com uma pessoa, não lembro quem era, e eu conversei com uma pessoa, falei assim, cara, o que eu faço? Ela falou assim, eu também sou desviada também e tal. Eu falei, o que a gente faz com isso aqui? Daí ela falou, não sei, entendeu? Daí já começou a me lembrar, assim, né, do que eu vivia. Beleza, continuei indo naquela coisa, naquela agonia e tal. Em 2016 eu tava bem sozinha e eu falei, poxa, queria tanto namorado, não sei o que. Daí meio que comecei a orar, assim, meio que pedir, sabe? Eu queria um namorado e tal. Apareceu, né? Óbvio que o Satã ele vai colocar exatamente o que tu quer, só que com alguns acréscimos, né? Fui lá e colocou pra mim alguma coisa. Aí eu pus a Bíblia, não é isso aqui. Fui lá e fez exatamente como eu queria. Comecei a namorar um rapaz, só que depois eu comecei a suspeitar que ele era gay, tá? E aí eu comecei a orar pro Criador. Eu falei, pai, será que ele é gay? Se ele fosse, se eu podia me mostrar, porque eu sou meio burrinha. Ovelha, né? Ovelha é muito burrinha. Por isso que nós, arquétipos, né? O mundo é feito em cima de arquétipos. E nós somos comparados à ovelha. E ovelha precisa dos cuidados do pastor. Sempre. Ela não consegue se tosquear sozinha. Ela não consegue passar óleo na testa dela para os bichinhos sair fora e não entrar dentro do nariz dela e fazer, né? Aqueles bichos barejeiros dentro do ouvido dela.
Ela não consegue baixar e cortar as unhas dela. Nem separar o pasto ela sabe. Ela não sabe distinguir o que é comida do que é veneno. Ela não sabe. Então, por isso que nós somos comparados ao Messias. É o Messias não, a ovelha que precisa do pastor. Nós precisamos do Messias. Entendeu? Então, eu muito burrinha, fui lá, né? Tá bom. Eu falei, pai, me ajuda. Consegue me ajudar a enxergar se esse homem realmente é gay? Se tu puder me mostrar, me revela, né? E aí, no final de semana, a gente foi para um festival. Beleza, chegou no festival, tudo muito estranho, tá? Tudo muito estranho. Foi do dia 16 de setembro de 2016. Eu nunca vou esquecer essa data porque, né? Gente, fomos lá pro show. Era a Vini Vici, que era o principal. Eu disse, meu Deus, tá. Tava muito estranho, tá? Chegamos lá no festival, 6 horas de Deep House. Quem conhece Psytrance sabe que é uma nojeira. Falei, meu, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Tudo estranho, assim, um clima esquisito. Mas eu falei, ok, já que eu tô aqui, vamos curtir. Chegamos lá, sei lá, 6 horas da manhã. O meu ex-namorado tava dançando, tipo, na frente de um cara, meio que se insinuando. Eu entendi. Daí eu falei, tá, ele é gay mesmo. Não tem jeito. Aí peguei, terminei com ele, ele falou, eu sou gay, não sou gay. Fiz uma do rolo, uma do fomos pra rua conversar. E aí, eu já comecei a agradecer a Deus pelas revelações que deu. Eu entendi, poxa, a resposta da minha oração. Aí eu já entendi. Aí eu comecei a agradecer. E aí meio que os meus olhos espirituais começaram a abrir e eu comecei a enxergar anjos à minha volta, me cercando, sabe? E aí, e o meu namorado assim, parecendo o próprio capiroto. E ele estava assim, antes de nós chegarmos nesse evento, que daí a gente para num posto de gasolina e pra, sei lá, pra tudo, pra comer, pra ir no banheiro, sei lá, essas coisas. E aí, como o banheiro era muito afastado do posto, a gente foi, e quando eu olhei de longe, ele tava assim, ó, meu ex-namorado olhando assim, com a cara rebaixada, assim, andando pra um lado pro outro, com o punho cerrado, sabe, assim, hoje eu entendo, como se eu estivesse prestes a voltar para os caminhos. Hoje eu entendo assim, né, que ele estava sendo a própria figura do Hasatan, desesperado, como quem diz assim, ó, como é que eu vou fazer que ela vai sair das minhas mãos, né? E naquela noite eu ia terminar com ele também. E aí ele tava assim, com o punho cerrado, andando pro lado pro outro, assim, ó, brabo, sabe? Aí eu cheguei perto dele, tá tudo bem? Dele, tá tudo bem, o que foi? Eu assim, nada. Daí já, sabe, olha, o cenário já estava todo preparado para que eu voltasse. Ok. Daí eu terminei com ele e tudo mais, terminamos, e na vinda, né, de onde a gente estava pra minha casa, ele começou a mandar mensagens como se fosse o próprio Hasatan, né, falando assim, você acha que você tá salva, guria? KKKK, ria, sabe? Você acha que você tá salva, que não sei o quê, e aí começou a me pegar só nessa, né, nessa tecla. Aí eu pensei, pronto, perdi minha salvação, eu vou pro inferno, meu pai, como é que eu faço? Eu fiquei desesperada. Aí eu liguei pra uma amiga minha, Thaís, falei, Thaís, olha só, não, antes disso eu cheguei em casa. Assim que eu cheguei em casa, já me ajoelhei, pedi perdão para o Criador. Eu falei, Pai, me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu tenho feito até aqui, por estar sujando meu templo com drogas, por estar fazendo sexo ilícito, por tudo isso que eu tô fazendo, me perdoa, né? Eu comecei a pedir perdão, me perdoa e tal. Peguei, liguei pro meu pai e falei, pai, voltei pros caminhos dele. Glória a Deus, filha, que bom. E daí ele orou ali por mim, comecei a chorar um monte e tal. E quando eu via no meu celular, ele ainda mandando, tá? Isso na manhã seguinte, né? Me mandando um monte de coisa. Você vai pro inferno, guria, porque você não sei o que, você não tem salvação, coisa nenhuma, que não sei o que. Aí eu liguei pra uma amiga minha que tava, tipo, né? Como que eu vou fazer? Tava desesperada, meio ainda no efeito, né, da droga. Aí eu falei, amiga, olha só, eu posso perder a salvação. Ela, não, o que tá acontecendo? E aí ela veio até mim, me buscou, me ministrou minha vida, falou, não, para com isso, você não perdeu a salvação. Uma vez que seu nome é escrito no livro da vida, você não perde, você só precisa voltar para os caminhos, porque nós vamos prestar conta, né? Existe a prestação de contas. E aí eu meio que, né, beleza. Aí ela me levava muito na igreja, esse um ano todo, assim, ela me levava na igreja, mas eu ia pra rave, ela me levava na igreja, eu ia pra rave. E assim eu fiquei, Raimundo, para a igreja, para no mundo, né? Pra lá e pra cá. Ok. No ano seguinte, que é 2017, aí que vem a chamada de verdade, assim, a puxão de orelha. Eu estava péssima, estava muito ruim. Eu ia na igreja, não ia, não sei o que lá, eu tava mal, tava triste, tava na bad. E aí eu disse, meu, o que tá acontecendo comigo? Aí mas é lógico, né? O capiroto, ele entende quando você tá fraco. Entenda, ele vai te oferecer tudo pra ficar do lado dele, né? Vai te oferecer de tudo pra te acabar com a tua alma, pra te entrar no laço dele mesmo, no laço do passarinheiro, né? Da peste perniciosa, é isso mesmo que diz as escrituras. E você vai ficar naquele engodo e você não vai sair, é uma espiral. Aí chegou uma cliente minha, uma amiga minha, ah, estás assim, ah, não, amanhã tem gira de Exu, não estás a fim de ir? E eu nunca tinha ido, eu tinha ido quando era criança uma vez só, que a minha irmã me levou, mas tipo, né, imagina. Aí eu falei, tá, vamos lá, né, fui, sexta-feira,
Chego lá, fiquei toda encantada com tudo, com as roupas, com o jeito, com a coisa, com a organização, o jeito que eles caíam, porque eles iam chegando de vez em quando, iam chegando aos poucos, não é todo mundo que já chega lá baixado, né? E eu prestando atenção naquilo ali, toda encantada, assim, né? Parecia que tava todo mundo muito me olhando, não sei, talvez seja, talvez não, mas eu acho que tava todo mundo me olhando. Chegou a minha vez de ser atendida pelo Exu. E aí ele perguntou, o que você quer, né? Eu falei, eu quero proteção, tô meio ruim, não sei, precisava de cuidado e tal. Daí ele disse, então tá, vou andar com você, né? Naquele jeito que eles falam, né? Daí eles, escrevinha teu nome aqui, deu, opa, nome. Aí fiquei com medo, porque, tipo, nome. Eu falei, nome? Daí ele, escreve teu nome. Deu, peguei e escrevi só Elaine, né? Dele tudo, todo o nome. Deu, daí já fiquei com medo, né? Eu falei, putz, já fiquei com o bug que não passava o sinal do Wi-Fi. Eu falei, e agora? Daí ele pegou, ele tava fumando charuto, pegou, baforou assim no meu nome, guardou dentro de uma caixinha. Eu falei, ferrou? O que esse homem vai fazer com o meu nome? Ele, agora, a partir de agora eu vou começar a andar com você. Eu, tá? Assim, daquele jeito deles lá, que eles falam meio engraçado. Ok, no dia seguinte foi no aniversário de um amigo meu, né, do Andrei. E aí começou o rolê todo doido, porque daí eu comecei, tipo assim, eu trabalhava num shopping, eu vou dizer pra vocês, eu vou descrever exatamente o cenário que o Criador preparou para que eu enxergasse que se eu não saísse daquele momento ali da minha vida, da droga, daquela vida de vou, não vou, fico, não fico, a minha vida seria ceifada de um jeito que ficaria muito mais difícil de retornar para o caminho, porque o mundo espiritual é organizado, existem hierarquias, né, os demônios eles são organizados. Então assim, quando um demônio sai, os demônios, né, porque não existem não, tá, às vezes é legiões, que saem do corpo de uma pessoa, eles vão para lugares áridos, eles vão para lugares longínquos, e o que acontece? Eles voltam para ver como é que tá essa casa, que é o corpo que ele deixou. E se o corpo não tá com o Espírito Santo, não está com Deus, eles voltam com mais 7 demônios ou mais, o dobro de legião que eles estavam, e entram naquela casa daquela pessoa, no corpo. Ou seja, o estado dessa pessoa será 7 vezes pior do que aquele que se encontrava, ou seja, deplorável. Então eu quero que você perceba que o Criador preparou para mim esse cenário para que eu entendesse isso, porque senão eu estaria perdida hoje, tá? Eu estaria perdida. Eu trabalhava no shopping e aí normalmente eu levava minhas coisas todas na bolsa pra ficar final de semana na casa dos meus amigos, que tipo, a gente virava, né? Virava. Aí era churrasco, era isso, era aquilo, e ficava na casa um do outro, e assim a gente ia. E aí, nesse aniversário, eu falei para minhas amigas do shopping, falei, olha, eu tenho uma festa pra ir, mas eu não sei que roupa que eu vou delas. Tem uma roupa que não sei lá. É muito estranho, porque eu odeio, detesto, não gosto de jeito nenhum, espécie alguma, pedir roupa emprestada para as pessoas, tá? Eu não gosto. É uma coisa minha, tá? Se você gosta, tudo bem, eu respeito. Mas eu não gosto. Eu acho uma particularidade, eu acho pessoal, eu não gosto. Ok, eu aceitei. Achei bem estranho, mas aceitei. Aí era um vestido, uma blusa e um tênis, né? Uma blusa pra amarrar na cintura, eu fui. Fui na festa, comprei minhas bebidas, cada um com a sua bebida, aquela coisa toda. Comecei a beber e nada de pegar. Daí eu falei, pessoal, a minha bebida não tá fazendo efeito. Daí todo mundo, Lani, você já tomou uma garrafa de jurupinga. Daí eu falei, Daí todo mundo, Mostraram a garrafa, eu falei, gente, que estranho. E eu nem pra me ligar, que eu tinha ido um dia antes na casa dos Exus lá, e que poderia ser ele que estivesse bebendo e não eu. Eu já tinha feito o pacto, tudo mesmo, né? Aí eu não percebi, na hora eu não percebi. Só que eu tava me sentindo mais soltinha, tava me sentindo mais, sabe assim? Eu não era assim, eu sou um pouco tímida. Eu posso dançar, posso fazer coisinhas, mas eu sou um pouco tímida, então eu tava me comportando de uma forma que não era normal pra mim, mas ok. Fomos no dia seguinte pra uma casa de uma amiga minha fazer o after, e aí junto foi o rapaz que rolou, e daí ele disse assim, tem um doce aqui de Amsterdã, tá afim? Daí eu falei, né? Falei, tá, vamos lá. E aí ele disse, corta, mas eu não sabia, não fazia nem ideia, né? O meu sobrinho que andava comigo nas raves no festival, que me apresentou no festival, sempre ia comigo e ele administrava, então era muito pouquinho, a dose era muito mínima, porque eu sou muito fraquinha. Um copinho de bebida já me fazia muito feliz, pouquinha coisinha já me fazia muita coisa, então eu nunca me enfiei em droga pesada, tipo, cheirar cocaína, nunca fumei maconha, entendeu? Fumar crack, essas coisas, injetar, não, isso eu nunca passei, é só as drogas sintéticas, papel, doce, MD, bebida alcoólica, só. E aí, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí ele disse assim, corta, corta o quê? Daí ele falou, corta o doce, porque você tem unha, não tem? Daí, tá, fui lá e cortei em 2 e dei metade pra cada um e tomamos. Meia hora ele falou, bateu, eu falei, não. Ele, tá, vamos tomar outra metade? Eu, tá, de Amsterdã, tá? Uma droga totalmente
elaborada, porque aqui no Brasil é tudo adulterado, é tudo mexido, é tudo alterado, faz efeito, mas é muito pouco, você tem que se cagar de coisa para dar algum efeito, tá? Eu não estou fazendo apologia antes que alguém venha falar alguma coisa. Eu não estou fazendo apologia, estou dizendo o que é, no real, no concreto. Beleza, tomei o tal do doce e quando bateu, não bateu. Espancou, obviamente, né? Aí, primeiro momento, na casa dessa minha amiga tinha um aquário com 3 tartarugas. Eu falei, olha, a tartaruga está voando do aquário, ela está saindo do aquário. Daí as pessoas, Lani, não está. Daí eu falei, está porque eu tô vendo. E é a mesma coisa. Que essa garrafa pegasse e saísse voando na minha cara, assim, eu falei, olha, a tartaruga tá voando. Daí eles disseram assim, não tá. E eu comecei a tentar pegar a tartaruga. Eu comecei a pagar mico. Aí todo mundo, Lani, calma, segura, não é? É só o efeito do negócio. Eu, tá bom, se for só isso, ok, né? Eu já tinha passado por outras experiências, visual e tudo mais, eu falei, tá. Só que nesse dia, o véu se rasgou diante dos meus olhos, tá? Se rasgou. Então não era só o efeito do LSD, juntamente com o mundo espiritual também, por eu ter ido um dia antes na casa de Exu e juntamente com o Criador, querendo que eu abrisse meus olhos, né? Abrindo os meus olhos para que eu enxergasse que aquele mundo ali não era o mundo que ele tinha para mim. Aí eu comecei a ficar desesperada, comecei a ficar nervosa. Eu falei pro rapaz, eu disse, ó, tô começando a ficar com medo, porque as pessoas estão entrando dentro de casa e estão ficando como se fosse bonequinho digital, né? Tipo, andando assim igual o bonequinho digital, falando com voz digital. A voz do rapaz já tava mudando, o rosto dele tava derretendo. Eu falei, eita, tudo muito estranho aqui pra mim. Ele, tá, então vou te levar embora e a gente vai... Você vai tomar banho e você vai ficar bem. Aí fomos pra casa dele, chegou na casa dele, tipo, terrível, não dá pra falar, porque daí ele... Eu saí correndo da casa dele, assim, coisa rápida, tá? Ele abriu a porta, eu saí correndo da casa dele. Não vou falar o que aconteceu lá, né? Foi só muito rápido, não deu tempo de fazer nada. Nada. Ele abriu a porta da casa, aconteceu uma coisa e eu falei, não vou nem ficar falando, né? Vou fechar essas aspas. Peguei e saí correndo de novo da casa dele e tal. E aí comecei a andar na rua com aquele visual, tá? Aquele visual todo. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falava em voz alta, Jesus voltou. Eu fiquei, é isso mesmo? Eu tô no inferno? Eu ficava perguntando pras pessoas, né? E aí, até porque assim, ó, quando ele estava me levando, ele me botou dentro do carro pra me levar até a casa dele. A voz dele tava robótica, como se fosse o próprio Rassatan, sabe? Ele ria assim, eu disse, gente, eu falei, morri, tô no inferno e o capeta tá me levando pro inferno. Aí eu assim, eu morri, daí ele ria, né? Eu disse, cara, não é pra rir, eu tô perguntando pra ti, eu morri, daí ele assim, não sei o quê. Eu, meu Deus, que loucura, sabe assim, horrível, desespero, eu não gosto nem de lembrar, chegava a ficar ofegante, horrível. E aí chegamos na casa dele, foi isso, eu saí correndo, não fiquei. Na rua, eu comecei a procurar pessoas pra me ajudar, né, porque eu tava naquele estado, e eu falei, encontrei 2 homens, e eu falei pra eles, eu preciso ir embora, vocês podem me levar embora? Eles disseram, onde é que você mora? E eu não lembrava onde eu morava. E era um bairro vizinho, né? Eu comecei a andar naquelas ruas, tudo meio labirinto, assim, e eu falava em voz alta, eu falava, Jesus voltou, alguém me ajuda, porque tava, imagina, 6 e pouco da manhã, 7 e pouco da manhã, não lembro direito. E era eleições, aí eu falei, meu Deus, um monte de papel no chão, daí eu falei, aí saí correndo, e o meu corpo saiu fora, a minha alma ficou fora do meu corpo, daí eu fiquei andando aqui, e aqui é a minha alma, sabe? Eu falei, como que eu fiz isso, como que eu faço pra voltar, e desesperada, assim, e foi coisa rápida, né? Mas embaixo, eu como um avatar, saí correndo e a minha alma voltou pro meu corpo. E aí quando eu voltei, eu tava na frente de uma igreja. Aí quando tocou o sino da igreja, e eu olhei pra cruz. Aí o Criador tocou no meu coração e falou assim, você se prostituiu, né? Prostituição na Bíblia não somente é a prostituição de prostituição, como é seguir outros deuses, né? Então, tipo, ontem, né? Aí ele me lembrou, ontem você foi na casa de outros deuses pra pedir ajuda pra eles, né? Eu sou o teu Deus. Tu não tem que ficar se prostituindo com outros deuses. Daí eu fiquei com uma vergonha, eu queria me jogar embaixo de um carro, sabe? De tanta vergonha, assim, eu fazia assim com a minha roupa, assim, sabe? Eu queria me encolher de vergonha do Criador. Saí correndo pra casa, cheguei ali embaixo, onde tem um viaduto, onde tem um monte de casqueiro. E quando eu passei naquela parte ali de Cracolândia, a esteira, o chão virou esteira. Eu começava a andar e não saía dali. Aí quando eu olhei aquela roupa embaixo, assim, tipo, falei, que roupa é essa? O que eu tô fazendo aqui? Sabe, que roupa é essa? E aí o Criador veio com a voz e falando assim, se você não sair desse mundo, é aqui que você vai caminhar. Porque, né, eu não vou conseguir, vai ser mais difícil pra te tirar daí. Vai ser mais difícil, você não vai ter força pra sair daí. E aí eu olhando aquela roupa, tipo assim, roupa que não era minha. Como que aquelas pessoas que usam crack andam? Com qualquer roupa.
todo desgrenhado, todo, né? Aí a minha amiga tinha colocado graças a Deus, que é cuidado de Deus, ela colocou uma bermudinha de lycra debaixo do meu vestidinho, porque imagina, eu saí correndo, eu não queria nem saber, pra mim Jesus tinha voltado e eu fiquei, eu não queria nem saber. O vestido tava quase como blusa, entendeu? E aí eu tava de shortinho, daí eu olhei pra baixo assim e disse, meu, o que tá acontecendo? Apesar de estar com a blusa amarrada na cintura, então imagina a cena da coisa, tá? Eu quero que vocês entendam isso. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, eu não quero ficar presa aqui. E quando eu olhava assim, aquela coisa terrível de droga, de crack, de opressão, e eu corri daquele lugar e aquilo virando esteira, eu não conseguia sair dali. Eu falei, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu comecei a pedir, assim, clamar a ele, assim, sabe, o sangue de Jesus sobre a minha vida. E aí voltou, normal, parou, e aí eu consegui caminhar até minha casa. Eu cheguei em casa, eu falei com meu sobrinho, eu falei, mano, me tira daqui, me tira daqui. E ele falou assim, tá, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Onde é que você tava? E ele, bonequinho, né? Onde você tava? Aí eu falei, gente, eu tava na casa lá do fulano, não sei o que, a gente... o que você usou? Daí eu falei, cara, foi doce. Ele falou assim, não foi, o que foi isso, cara? Não pode ter sido, não sei o que. Daí pronto, fumei, cheirei cocaína, fumei pedra. O que eu fiz, meu Deus? Porque daí aí já perdi a percepção, já não tinha mais noção de nada, né? Aí eu falei, chama Vani, Pani, Wani, Wani, Lani, Pani, Lani. Aí minhas irmãs, né? Chama a Zansa, chama a Nani, chama a Jaque, chama a Tati, chama todo mundo. Me ajuda a sair daqui, daí pedi ajuda pra todo mundo. Aí imagina, vergonheira, tá? Fiz uma baita de uma vergonheira. A minha família me viu naquele estado deplorável. Mas o tempo inteiro eu sabia que era uma luta espiritual. Eu sabia que não foi somente o efeito da droga, muito pesada sim, de fato, mas que sim foi o chamado do Criador pra minha vida, pra me chamar, pra me mostrar, sai daí, não é isso que eu tenho pra tua vida. Se você não sair daí, vai ter uma coisa pior, vai ser uma coisa mais drástica, eu vou precisar, né, de mais tempo para te curar, porque é muito mais difícil, assim como diz as escrituras mesmo, né, que é bem isso que eu li para vocês ali, né, enquanto o espírito imundo, ele sai do homem, ele anda em lugares áridos buscando repouso, e não encontra, e diz, voltarei para minha casa onde saí, voltando achará desocupada e varrida e adornada. Então ele vai levar consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Tem noção? Aí eu pensei, gente, fato, se eu voltar, o meu estado pior vai ser o crack, então eu não vou, sabe? As pessoas podem dizer assim, Alan, você tá viajando, nada a ver, olha só pra você, não sei o quê. Mas Satanás, ele é astuto, ele tá aqui muito antes de nós sermos criados, entendeu? Então ele já conhece a criação, ele já sabe como funcionam nossos métodos, nossos meios, ele conhece, ele sabe o que nos atrai. Então ele ia criar uma armadilha pra eu cair, entende? Então eu tive esse discernimento. Falei para os meus amigos, ó, não vou usar mais, por favor, não me droguem sem eu saber, não vou usar mais droga, eu vou continuar indo nos festivais. Continuei indo nos festivais, sem usar droga, tomava só café. Levava versículo bíblico dentro de um ziplock e entregava pro pessoal assim e tal, né, nos festivais. Até o último festival que eu fui, eu comecei a entregar e o Espírito falava assim pra mim, ó, não há mais tempo, tá? Ele falava isso pra mim, não há mais tempo. Então eu vou dizer pra você o seguinte, do jeito que você está agora, como você está agora, renda-se à voz do Espírito te chamando, renda-se, sabe? Pede ajuda, eu não consigo sozinho, eu não consigo, pede ajuda que ele vai te ajudar, ele vai te limpar, ele vai te guiar. Aqui dentro, não é uma pessoa falando, ah, sai daí que não tem nada a ver, ou então vem que não tem nada a ver. Ouça aqui dentro o teu espírito, não vai na pilha, não vai na boiada, não vai na boiada de todo mundo, entende? Ouça o Espírito te chamando, porque eu acredito que nós estamos vivendo os últimos tempos mesmo. Acho que o Messias está voltando, tá? Acho de fato que ele está voltando e ele tá adornando a noiva, ele tá limpando a igreja dele, ele tá chamando um a um, devagarzinho. Assim como ele me chamou, ele também pode te chamar, e é isso que eu vim dizer. O mundo, ele te oferece coisas que parecem muito atrativas aos olhos e nunca vai ser menos do que isso. Ele vai sempre te colocar coisas imponentes e fortes e maravilhosas para que você acredite, mas depois vai te trazer engodo, dor, sofrimento, e é muito difícil depois se erguer, se levantar, sabe? Então sai de onde você está agora, volta, retorna, pede ajuda mesmo, e não se iluda com esse mundo, porque o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno, não tem jeito, tudo que tá aí fora é dele. Então, assim, eu tenho um monte de outras coisas para falar, poderia estar falando aqui de outras coisas também que eu tive que me livrar, me limpar, e estou, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para continuar e terminar, né? Continuar fazendo a obra até a volta do Messias. Então, até que ele volte, eu ainda estarei aprendendo e aprimorando ainda mais. Não significa que eu sou a santa, que eu não faço mais nada de errado. Não, o pecado, ele habita dentro de nós. Tá entendendo? Por que é tão difícil as pessoas voltarem? Porque, tipo, mas eu continuo errando. Mas você vai continuar errando. Você vai continuar pecando. Nós somos pecadores, só que Deus,
Ele ama o pecador, ele rejeita o pecado. E se você continuar na prática do pecado, é iniquidade. Iniquidade nos afasta de Deus. Apesar de ele não rejeita, entende? Os dele. Ele não rejeita. Um coração contrito e quebrantado, ele não rejeita. Então, se é tempo, se você está sofrendo nessa lamúria, seja lá do que for, de droga, de coisa, de querer preencher esse vazio só irá ser preenchido pelo amor do Criador, de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Ele deu a vida dele por nós, entende? Mas eu gosto da entidade X, eu gosto do Maomé, eu gosto de Buda, eu gosto, sei lá, N coisas. Essas pessoas, esses seres, essas entidades não deram a vida por você. Eles não deram a vida deles em sacrifício por você, entende? Eles podem ser muito inteligentes, eles podem ter uma cultura muito bacana, é muito legal, muito coerente tudo que eles falam, só que ninguém morreu na cruz por você, ninguém deu a própria vida por você. Não há vida sem o Messias, né? Ninguém vem ao Pai senão através do Filho. Mas todos os caminhos levam a Deus, levam até o trono dele, até o trono do julgamento, né? E aí? E depois? Entende? Você tem que estar marcado, você tem que estar com o selo de Jesus Cristo, né? Do Messias, Yahushua HaMashiach, que é o nome dele em hebraico. Bom, então é isso, o que eu quis passar é isso, eu espero que tenha tocado de você em alguma maneira, de alguma forma, esse testemunho. Eu teria muitas outras coisas para falar, só que eu sou uma tagarela, também falo demais. Espero que você tenha chegado até aqui e é isso. Tomara que tenha edificado a sua vida, é mais por isso. E que você tenha o pingo, o resto de força que você tenha e buscar e voltar e retornar para o caminho, que não existe caminho sem o Criador. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Então é isso. É isso. Paz.